que a maior parte aqui já me conhece, né, fazendo ambulatório e tudo. Bem complicado a gente conseguir resumir em 40 minutos dermatoscopia de lesão melanocítica. Então eu tentei resumir ao máximo possível coisas mais básicas que vocês precisam ter noção. Quando a gente fala em dermatoscopia, o dermatoscópio originalmente, hoje está na moda caçar Pokémon, um dermatoscópio é um caçador de melanoma. Né? Originalmente foi para isso que o dermatoscópio foi desenvolvido, para diferenciar lesões melanocíticas benignas de lesões melanocíticas malignas, e foi a partir daí, desse desenvolvimento, que começou a avaliar estruturas que a gente teria em lesões melanocíticas benignas e lesões melanocíticas malignas. Quando a gente vai avaliar dermatoscopicamente as estruturas, vocês vão ver, principalmente com a experiência, que cada estrutura dermatoscópica ela tem um correspondente histológico. E dependendo do que a gente encontra em nível de dermatoscopia, a gente vai ter também uma noção do que vai se encontrar em nível histológico naquela lesão. É desse jeito que a gente programa as nossas exéreses, é desse jeito que a gente desconfia mais ou menos que uma lesão é benigna ou maligna, é desse jeito que a gente programa também o local que a gente vai fazer uma biópsia incisional, na eventualidade de a gente não conseguir fazer a excisão daquela lesão suspeita. Quando a gente fala em melanina e com dermatoscopia, a gente tem que entender que a cor da dermatoscopia, a coloração que vai se apresentar, além, obviamente, de diferenças que a gente vai ter se o meu dermatoscópio tem luz polarizada ou não polarizada, vai depender da quantidade de melanina e onde que essa melanina se encontra em nível de pele. Quando a gente tem um tom mais escuro, negro, essa melanina está na camada córnea, tonalidades de castanho, camadas inferiores da epiderme, azul e cinza azulado, derme e derme mais profundo. Aqui um exemplo disso, à medida que a gente vai aprofundando o pigmento. Eu estou na frente de vocês aqui. Né? À medida que a gente vai aprofundando o pigmento na epiderme, a gente vai tendo uma mudança na aparência da cor que a gente observa no dermatoscópio. Aqui a mesma coisa, só que no desenho esquemático. 40 minutos é muito pouco tempo para a gente falar, não vai dar para detalhar muito. Vocês, quando começam a estudar, veem que a gente tem várias formas de analisar uma lesão para avaliar se ela é melanocítica ou não. Quando, à medida que a gente vai tendo mais experiência, o que se usa mais é a análise de padrões. Aqueles outros métodos que vocês veem, método de 7 pontos, ABCD, Argensiano, Menzies, na verdade foram tentativas de quantificar aquilo que qualitativamente muitas vezes existe uma dificuldade dependendo da experiência do examinador. Um examinador experiente dificilmente vai ficar fazendo contagem de ponto, método de Menzies, Argensiano, ABCD, faz mais realmente análise de padrão. A partir do momento que a gente nem sempre tem um profissional mais experiente, que tem conhecimento em dermatoscopia, mas não tem tanta experiência em analisar, criou-se esses métodos para tentar quantificar à medida que você vai somando pontos, criando um score para tentar, de forma mais ou menos fidedigna, classificar aquela lesão, uma lesão benigna ou uma lesão maligna. Grosseiramente, quando a gente vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: essa lesão é uma lesão melanocítica? Sim ou não? E para isso a gente vai ter que encontrar aquelas estruturas que são características de lesão melanocítica, que é a rede pigmentar principalmente e glóbulos. Isso estando presente, nós temos exceções, com certeza, mas isso estando presente, nós vamos dizer que isso é uma lesão melanocítica. A área azul acinzentada homogênea também determina a lesão melanocítica, diagnóstico de névoa azul. Depois que eu fiz a minha primeira resposta, minha primeira pergunta e minha primeira resposta, a lesão é ou não melanocítica, sim ou não, eu vou para a minha segunda pergunta. Tá? Aqui, se a gente não encontra essas características, vamos pensar que a lesão é não melanocítica, e aí você vai procurar critérios específicos de lesão não melanocítica. Depois que eu respondo a minha primeira pergunta, se essa lesão ela é ou não melanocítica, eu tenho que responder a segunda pergunta. Essa lesão é uma lesão benigna ou esta lesão é uma lesão suspeita, é uma lesão maligna? Essa é a segunda pergunta que a gente responde quando faz análise dermatoscópica de uma lesão. E a partir do que a gente vai avaliando, a
a gente vai responder essas duas perguntas e criar uma hipótese diagnóstica para aquela lesão daquele paciente. Eventualmente, vocês vão ver que você olha, a maior parte do tempo, quando a gente vai pegando um pouco mais de experiência, é fácil, né? A gente olha e já sabe. Você olha e já sabe. É uma questão de treinar mesmo. Assim como quando a gente começa a olhar a lesão em pele, a gente acha tudo meio que igual, mas a partir da experiência a gente vai vendo as nuances diferentes. A dermatoscopia não é diferente. Na maior parte das vezes, quando vem uma imagem, a gente já sabe o que é. Mas em alguns momentos, lesões mais diferentes, a gente vai olhar e vai ter que parar e ir analisando ponto a ponto essa lesão. Na dúvida, eu tenho uma lesão, estou olhando várias coisas, não consigo identificar. Na dúvida, a lesão é melanocite. Considera o pior, que é a lesão melanocite. Quando vamos avaliar lesões melanocíticas, a gente vai tentar determinar elas no padrão global, né? Ou critérios dermatoscópicos específicos, determinando um padrão local para aquela lesão, quando a gente não consegue definir um padrão global para aquela lesão. Em análise dos padrões dermatoscópicos, iniciando um padrão global, a gente vai ver aquele shape geral daquela lesão. Como que essa lesão se apresenta para mim? O que é que eu estou vendo de característica principal nessa lesão e vou classificar ela naqueles padrões, e existem padrões que são padrões associados com benignidade e padrões associados com malignidade. Padrão reticular é a presença da rede pigmentar regular na maior parte da lesão. Vocês vão ver que esses padrões, embora aqui se apresentem como únicos, eventualmente eles podem estar associados a um padrão reticular globular. Não é impossível a gente ter, desde que em dois padrões. A partir do momento que a gente encontra mais de 3 ou mais padrões numa mesma lesão, a gente já vai classificar essa lesão como um padrão multicomponente, que seria uma lesão suspeita, uma lesão que você tem que realmente observar. O padrão reticular é um padrão bastante comum, é a presença da rede pigmentar regular na maior parte da lesão, é o padrão mais comum encontrado nas lesões pigmentadas, aquele padrão em favo de mel, que a gente vai ter hipercromia na camada basal, tá? E essa hipercromia da camada basal, intercalando-se as cristas, né, epiteliais com as papilas dérmicas, vai estar esse aspecto de foveolar, de favo de mel nas nossas lesões. Não deixa de ser uma expressão aumentada de uma coisa normal, de um fenômeno normal da nossa pele, que é simplesmente o intercalar dos cones epiteliais com as papilas dérmicas. Essa rede ela pode ser típica ou atípica. Aqui um padrão reticular. A gente tem áreas aqui de rede atípica, né? Mas esse padrão, com esse aspecto de favo de mel, é o que a gente chama de padrão reticular. Padrão globular, nós vamos ter numerosos glóbulos ovais, o tamanho é variável, podemos ter glóbulos maiores, podemos ter glóbulos menores, e a coloração também vai variar desses glóbulos. Em algumas lesões a gente vai ter glóbulos mais rosados, glóbulos mais claros, com pouca pigmentação, e também de acordo com a sua distribuição e formato, essa lesão, esse padrão pode ser regular ou pode ser irregular. Então, se eu tenho toda a minha lesão, aqui é um padrão combinado, nós temos um padrão reticular embaixo, com alguns glóbulos, mas distribuído mais ou menos regularmente. Se a gente tem uma lesão com glóbulos mais localizados, com glóbulos em periferia, ainda pode ser um padrão globular benigno, dependendo de algumas características. O padrão Cobblestone é aquele padrão em paralelepípedo, não deixa de ser um padrão globular, mas nesse caso a gente tem glóbulos maiores, glóbulos de aspecto poligonal que se encaixam como pedra de calçamento ou como paralelepípedos. Aqui tem esses glóbulos um pouco mais encaixados, um pouquinho maiores. É mais bonitinho. É um padrão Cobblestone de uma lesão em flor. Padrão homogêneo, presença de pigmentação difusa, coloração marrom, azul acinzentada, azul enegrecida, vermelha enegrecida, e você não identifica nenhum critério dermatoscópico. Aqui um nevo azul, uma coloração relativamente homogênea.
Aqui um outro também. Padrão Starburst de explosão de estrelas, presença de estrias radiadas localizadas de maneira regular em toda a periferia e pigmentação intensa no centro da lesão. Quando essas estrias elas são afiladas, nós chamamos elas de estrias ou estrias radiadas. Quando existem projeções nodulares na periferia, alargamento da periferia, a gente vai chamar isso aqui de pseudópolis. E isso pode ser encontrado em lesões benignas? Pode. A gente tem o nervo de Ridge, por exemplo, que tem esse padrão, o padrão Starburst, e é uma lesão benigna, entre aspas. Mesmo sendo uma lesão benigna, a gente não vê nervo de Ridge e deixa lá e diz, vamos ficar tranquilo, porque é uma lesão benigna. De uma forma geral, a gente retira. Tá? Mas o que é mais importante é entender que, quando você vê estria radiada em pseudópolis segmentar, estria radiada pseudópolis em apenas uma área, distribuída de forma irregular na minha lesão, isso é altamente suspeito de melanoma. Aqui mostrando esse padrão, toda a lesão. Padrão multicomponente, presença de 3 ou mais características dermatoscópicas na mesma lesão. Vocês viram em algumas lesões que a gente tem um padrão principal, a gente tem um padrão reticular basicamente, um padrão globular, mas se você for analisar com calma, isoladamente, vai ter algumas áreas de rede naquelas lesões, vai ter algumas áreas com glóbulos, ainda que distribuídos de forma regular na minha lesão. Isso não vai caracterizar um padrão multicomponente, mas sempre que eu estou olhando uma lesão em que eu vejo características diversas, muitas características dermatoscópicas, pelo menos 3 ou mais, a gente vai classificar essa lesão como um padrão multicomponente, e isso é suspeito realmente de lesão maligna. Onde a gente vê mais isso é realmente no melanoma, mas lesões inclusive não melanocíticas, como CBCs pigmentados, podem se apresentar com padrão multicomponente. Por isso que, na dúvida, vem um monte de coisa, não sei muito bem o que é, ainda que você até acha que é um CBC pigmentado, na dúvida a gente faz a avaliação e o tratamento como se fosse uma lesão melanocítica. E aqui características dermatoscópicas diversas podem estar presentes, múltiplas cores, rede atípica, pseudópolis, estrias radiadas, véu azul esbranquiçado, estruturas de regressão. Glóbulos marrons ou pretos, pontos pretos, área de hipopigmentação, áreas de hiperpigmentação, que são borbões ou glotes, tudo isso pode estar encontrado nessas lesões com padrão multicomponente, como essa lesão aqui. Tem essas estruturas de regressão, ponto, tem rede, tem um pouco de véu, aqui um pé, um ventilador azulado. Com lesão tem muitos comemorativos, muitos achados. Aqui é o melanoma, né? Também a gente vê. Aqui as áreas mais de glote, áreas escuras, estruturas de regressão, aqui tem um pouco de rede, glóbulo, estria, ou seja, um monte de coisa. Isso aqui é fácil, né? Olhou, ninguém pensa em nada diferente de melanoma. Aqui também outra lesão multicomponente, características diversas. Também áreas avermelhadas, né, estruturas vasculares atípicas, uma área hipocrômica, hipopigmentada, aqui estrutura de regressão, estrias e pseudópodes, glóbulo, véu. Padrão inespecífico. Às vezes vocês vão olhar a lesão e ela tem uma cara estranha, mas você não consegue ver muita coisa. Eu não consigo ver bem uma rede, eu não consigo ver bem glóbulo, não consigo ver muito bem nenhuma estrutura. E aí essas lesões vão ser classificadas no padrão inespecífico. Aqui um esqueminha mostrando isso, aqui padrões de benignidade, né? Padrão reticular, o padrão globular, aqui esse padrão que a gente tem, esse glote central, mas com esmaecimento periférico, todos esses são padrões de benignidade. Aqui padrão reticular meio moteado com áreas hipopigmentadas, aqui a gente tem uma hiperpigmentação central com esmaecimento, aqui uma hipopigmentação central com padrão reticular periférico. Todos esses ainda
são padrões de benignidade. Esse bem comum, essa área mais hiperpigmentada central, com a rede esmaecendo na periferia. Um padrão globular central, mas regular, com um padrão reticular associado esmaecendo na periferia. Aqui o contrário. Esse padrão aqui é um padrão curioso. Quando a gente vê um padrão reticular com glóbulos na periferia, a gente vai ter que analisar o contexto do paciente. Isso aqui pode ser associado a névoas em crescimento. Acontece que névoas em crescimento a gente vê em pacientes jovens. Né? A história natural dos nossos nervos é acompanhar a nossa vida. Eles nascem, crescem e tendem à morte. Eles vão evoluindo com o passar dos anos. Então, jovem, adolescente, criança, adulto jovem, é comum, inclusive, a gente encontrar alguns nervos e ver nervos com esse padrão globular periférico, que indica crescimento de lesão. Nevo, ainda que com essa cara bonitinha, paciente idoso, paciente mais velho, um nevo de padrão globular periférico não é coisa boa. Tá? Pode até não ser nada? Pode, mas a gente sempre pensa no pior. Né? Então, ainda que aparentemente um padrão benigno, o paciente mais velho não tem que ter nevo crescendo, tem que ter nevo minguando. Aqui o padrão reticular globular associado, né, com a rede, um padrão com glóbulos distribuídos uniformemente. E aqui mais um padrão globular com mais uma hipopigmentação. Isso é mais comum à medida que os nervos vão aprofundando e vamos tendendo a levar os nossos nervos para a derme, a pigmentação vai diminuindo e os glóbulos vão ficando mais concentrados nesse aspecto menos pigmentado, até porque vocês vejam que a lesão, clinicamente, é uma lesão elevada habitualmente. Aqui já estamos em padrões, né, que já estão mais associados a lesões malignas, porque nós temos uma assimetria, nós temos estruturas dermatoscópicas que não estão globalmente distribuídas na lesão. Existem áreas, elas estão focalmente agrupadas na lesão. Então a gente tem aqui um padrão reticular normal, mas essa região aqui, uma área de rede pigmentar atípica, uma área de rede pigmentar alargada, com aumento do pigmento, um alargamento desse reticulado. Aqui um padrão globular, né, com glóbulos de tamanho irregular distribuídos de forma regular, áreas mais concentradas em glóbulos, e isso não é também um padrão associado à benignidade. Aqui a mesma coisa, áreas globulares, né, glóbulos localizados, glóbulos em periferia de forma irregular, áreas de glóte também assimétricas na lesão. Esse aspecto são aspectos associados a lesões suspeitas, pelo menos, de malignidade. Padrão local. Então, no primeiro momento, você fez a análise global daquela lesão e definiu aquela lesão como um padrão reticular, um padrão globular, um padrão multicomponente, qualquer um desses padrões que a gente viu. A partir do momento que você olhou e você não conseguiu definir nenhum daqueles padrões de benignidade, nós vamos analisar localmente cada lesão dessa, ou a lesão que você se propôs a examinar, e vai tentar identificar estruturas dermatoscópicas que vão te dizer essa lesão é benigna ou essa lesão é maligna. Que critérios dermatoscópicos a gente vai procurar para tentar identificar e fechar um diagnóstico aproximado da nossa lesão? Rede pigmentar, e aí vocês vão classificar essa rede, uma rede típica ou uma rede atípica. Glóbulos, e vocês vão também identificar a característica desses glóbulos, qual é a forma que eles estão distribuídos na minha lesão. Pontos da mesma forma, onde eles estão, a coloração, se eles estão agrupados, se eles estão distribuídos regular ou irregularmente. Estrias radiadas e pseudópodes. Estria radiada e pseudópodes geralmente não é coisa boa. Mas se eles estiverem distribuídos de forma regular, uniforme, em toda a periferia da minha lesão, eu ainda posso apostar numa lesão benigna, com carinha de maligna, como névoas de Reed. Véu azul esbranquiçado, que é uma estrutura de regressão, estruturas de regressão especificamente, como pépere, áreas cicatriciais, áreas de hipopigmentação ou hiperpigmentação. Essas áreas de hipopigmentação são diferentes dessas estruturas de regressão, que tem um aspecto mais cicatricial. Essas áreas de hipopigmentação são áreas hipopigmentadas, mas não com aspecto cicatricial. Áreas de hiperpigmentação, como borrões ou bodes, padrões vasculares, e procurar também padrões de áreas
específicas como face, palmo frontal, que também vão ter características próprias. Rede pigmentar é uma coisa que é uma das primeiras coisas que a gente procura nas lesões melanocíticas. Uma rede pigmentar típica, ela é estreita, a coloração é marrom claro escura, ela é regular na minha lesão, tem distribuição uniforme e esmaece na periferia. Essa é uma lesão pigmentar típica. Sempre que a gente foge disso aqui, a gente pode inferir que histologicamente existe uma atipia. Seja uma atipia citológica ou uma atipia arquitetural. Uma atipia quando essas estruturas que deveriam estar acompanhando aquelas cristas, né, aqueles cones e as papilas dérmicas, às vezes elas estão invadindo áreas que não deveriam invadir, ainda que histológica e citologicamente a célula tem um aspecto benigno. Rede pigmentar atípica, rede alargada, preta, marrom ou cinza, com linhas espessadas, irregular, distribuída de maneira desordenada, terminando de maneira abrupta na periferia da lesão. A gente já caracterizaria uma rede atípica. Aqui mostrando um padrão reticular, né, uma rede regular, ela vai esmaecendo na periferia, tem umas áreas aqui hipopigmentadas que têm significado relativamente nulo, não significa muita coisa dentro do contexto. É uma lesão com padrão reticular, uma rede atípica, é uma lesão benigna. Aqui a gente já vê uma rede bem mais alargada, né, enegrecida, faz estrias na periferia. Essa é uma lesão reticular, com padrão reticular, mas com padrão reticular atípico. Rede invertida ou negativa, nós vamos encontrar uma rede estreita de coloração clara, com buracos de tonalidade mais escura. Essa, correspondentemente, a gente faz a correspondência histológica, a gente entende que a gente tem cores epiteliais pigmentadas, com papilas dérmicas não pigmentadas. Né? Isso num padrão de benignidade. Lesões que têm tendência a fazer pigmentação na profundidade, na derme, lesões com regressão ou lesões que inicialmente já têm essa característica de se localizar em derme, nós vamos ter cones epiteliais alongados, hipopigmentados, com estruturas pigmentadas em derme, fazendo exatamente o padrão inverso do que a gente espera em lesões benignas. Então é isso que a gente vai encontrar histologicamente quando a gente vê uma rede invertida ou negativa. Cristas epidêmicas alongadas sem pigmentação em meio a estruturas pigmentadas, melanófagos na nossa derme. Isso a gente vê onde? Nós vemos em melanomas e vemos em nevos de Spitz. Que também, nevo de Spitz, apesar de ser uma lesão benigna, a gente não deixa. Ninguém deixa nevo de Spitz apostando a vida, que é um nevo de Spitz, porque a gente tem melanomas com características espitizoides. Então aqui nós vemos a lesão, onde a gente deveria ter o contrário. Ó, aqui tem um padrão. Há umas áreas aqui de hiperpigmentação, borda abrupta. E o padrão reticular, em vez de a gente ter uma rede escura com áreas mais claras, nós temos o inverso. Esse aqui é um melanoma. Aqui o nevo de Spitz. O paciente tem esse padrão, a lesão mais escurecida, essa área meio globular. E aqui, onde a gente deveria ter um padrão reticular, a gente tem o inverso. Uma área de rede negativa ou rede invertida. Aqui um padrão reticular também, está meio ruim de ver essa área de rede negativa no meio. Aqui um padrão globular e reticular na lesão. Aqui um padrão também com bote central e rede esmaecendo na periferia. Aqui a gente já tem mais um padrão reticular associado à benignidade. Aqui a lesão já é mais estranha, você tem aqui um padrão de rede, mas aqui a gente já tem uma área de véu, aqui rede alargada, fazendo um pouco de estria, aqui com glóbulo localizado. Essa lesão é um melanoma, mas não deixa de ter aqui o padrão reticular. Aqui também é aquele padrão reticular que eu já mostrei, nós temos áreas de rede alargada, aqui tem uma área reticular bonitinha, mas a lesão é irregular, né? Bordas abruptas, áreas hiperpigmentadas. Aqui parece que está querendo esboçar uma rede negativa, uma rede invertida. Isso aqui é um melanoma. Glóbulos e pontos. Estruturas arredondadas ovais ou anguladas, de tamanho variável, coloração preta, marrom acinzentada.
De acordo com a distribuição e formato, a gente vai classificar eles em regulares ou irregulares. Em névios melanocíticos, geralmente são regulares e encontrados mais ao centro da lesão. Mas a gente pode encontrar em névios melanocíticos com um padrão de crescimento, uma área reticular central com glóbulos na periferia em pacientes jovens. Se você vê isso e é um paciente de 16 anos, você pode simplesmente observar. Se você vê um padrão reticular com glóbulos periféricos no paciente de 60 anos, nós não vamos observar. Nós vamos retirar. Aqui mostrando padrão globular, regular, distribuído por toda a lesão. São nervos melanocíticos benignos. Aqui também um padrão globular. Um nervo melanocítico benigno. Aqui a gente tem glóbulos, né, distribuídos mais ou menos regularmente na lesão, mas existe ainda um padrão reticular associado. Ainda é um nervo melanocítico benigno. Aqui é aquele padrão que eu vim falando para vocês. Aqui tem uma área odiglótica, pode ser uma área reticulada com glóbulos na periferia. Isso está associado a nervos em crescimento, ou melanomas mesmo, melanomas finos. Isso aqui no paciente jovem é passível de observação. Isso aqui no paciente mais velho não é passível de observação, a gente tem que fazer exames. Aqui mostrando também um padrão reticular, dessa rede aqui já está no feiozinho, e glóbulos na periferia. Parece que ela tem meio que uma cor só, essa lesão, né? Você olhando distraidamente, você talvez até ache que ela tem uma cara boa, mas quando você vê, tem umas áreas um pouco pigmentadas, aqui parece que tem um pontilhado meio avermelhado, glóbulos na periferia, né? Isso aqui é um melanoma. Aqui também uma lesão, que a gente tem esse padrão globular periférico, aqui até esboça, ó, pseudópodes, e vejam que essa distribuição é segmentar, essa lesão é assimétrica, tem uma área de hiperpigmentação que a gente não vê aqui nesse local, glóbulo localizado, glóbulo em periferia, aqui o glóbulo, pseudópode, segmentar na lesão, isso aqui é um melanoma. Aqui a gente já tem uma lesão que tem um padrão globular distribuído mais ou menos em toda a lesão, mas aqui glóbulos maiores, áreas de hiperpigmentação, aqui uma área meio rosada, sempre que a gente vê área rosada, meio branco rosado, rosa leitoso, não é bom, tá? É bem associado também com melanoma, uma área hiperpigmentada aqui, véu, isso aqui é um melanoma também. Estrias radiadas ou ramificadas são estruturas lineares de espessura variável e coloração marrom enegrecida, distribuídas regular ou irregularmente na lesão, em melanoma, irregularmente, ou seja, de forma segmentar na lesão. Em névoas de Reed, eles podem estar distribuídos de forma radial, com aquele padrão Starburst. Quando eles fazem essas projeções nodulares na ponta, esse alargamento, esse aumento da espessura na ponta, a gente vai chamar de pseudópodes. Aqui mostrando uma lesão. Estria, aqui já alarga, mas está meio fora do foco, a foto, mas aqui alarga. Então a gente tem em toda a lesão esse padrão de estrias e pseudópodes. Isso é um névoa de Reed. Aqui também, já essa foto já esteve hoje aqui na aula, né? Esse padrão de estrias radiadas em volta de toda a lesão. O padrão Starburst é um névoa de Reed. Aqui a gente já vê que a lesão já ficou bem mais feia, né? Existe um padrão de estrias em periferia, aqui no centro a gente tem uma área de véu, tem rede alargada, né? Essas estrias na periferia são melanoma. Pseudópodes são essas projeções nodulares ligadas, né, ou ao corpo tumoral ou à rede pigmentada associadas com as estrias. Aqui tem essa lesão. O que vocês acham dessa lesão? Alguém fala? Eu tiraria. Você tiraria? Por que você tiraria?
Tem pseudópolis na ponta, ele não vai ser um melanoma, mas você olhando rapidinho, né, é meio marronzinho, não tem uma cara tão do mal, é do mal. É a vilã da novela, com a cara boazinha, mas é do mal. Pseudópolis segmentar, isso é muito característico do melanoma. Né? Viu pseudópolis que não acompanha? Pseudópolis geralmente não é coisa boa, mas se você ver em toda a lesão, dá para dar um voto de confiança. Se você ver pseudópolis segmentar, tem que desconfiar do melanoma. Isso é um melanoma. E aqui? Essa já é feia de cara, né? Não dá pra gente olhar e ficar tranquilo. Mas em todo caso, ó, pseudópolis segmentar, áreas hiperpigmentadas, áreas hipopigmentadas no meio, parece que tem um véu por aqui. Isso também é um melanoma. Você vê, chega em pseudópolis, estria, já começa a ficar tudo mal. Aqui a gente tem, ó, área de véu, umas áreas de glote e, ó, pseudópolis, né? Ó, com uma larga na ponta, né? Isso também é um melanoma. Aqui também, ó. Aqui já não tem mais, uma área meio pigmentada, que parece que tem um pouco de véu, também é um melanoma. Esse paciente observa que tem um nervo de Reed, tem essa área mais escura e tem pigmentada central. Aqui tinha esse padrão no anatoma patológico do nervo de Reed. Aqui mostrando também. Oi? Véu azul esbranquiçado. Um aspecto de fundo de garrafa. Um aspecto como se tivesse alguma coisa. Muitas vezes, como que eu sei que não é estrutura de regressão? Eventualmente, vai ser difícil realmente confundir. Porque quando a gente entende que estruturas de regressão muitas vezes estão associadas com melanófagos, com estruturas pigmentadas na derme, às vezes fica difícil. A diferença é que um véu, até como o nome diz, é algo que está sobre alguma coisa. Então, quando a gente vê esse aspecto meio opaco, um aspecto meio esbranquiçado, meio leitoso sobre alguma estrutura, a gente vai chamar aquilo de véu azul esbranquiçado, cinza azulado, vai depender de onde vocês vão ler. Geralmente tem alteração da rede pigmentada, tem glóbulo, tem estria. O que você vê é uma área de acantose, uma área de hiperqueratose, hipergranulose em cima de uma massa tumoral que geralmente está na profundidade. Quando a gente encontra véu, habitualmente está associado a melanomas que já estão fazendo invasão e regressão. Aqui a lesão, vocês vejam que a gente tem aqui, ó, áreas de hiperpigmentação, aqui tem uma área mais clarinha, mas aqui, ó, você percebe que tem alguma, como se tivesse alguma coisa sobre, aqui. Tem algo embaixo, não é que é uma área cicatricial, não é uma área branca, mas é uma área que está em cima de alguma coisa, isso é um véu. Isso é um melanoma também. Aqui também da mesma forma, área de hiperpigmentação, essa área rosa, meio leitoso, até porque tem véu aqui em cima, véu. Também é um melanoma. Aqui a lesão, olhando rapidamente, talvez não pareça nada demais. É um padrão reticular, mas com cuidado, você analisando, tem essas áreas, né? Aqui, ó, glóbulo localizado, um glóbulo parece que não esmaece aqui, e essa área meio esbranquiçada, meio leitosa sobre a minha lesão, isso aqui é um véu. E é um melanoma. Aqui já está mais fácil, né? A gente olha isso aqui, na hora você já tem aquele arrepio, e já pensa que coisa boa não é. Né? Áreas de pigmentação múltipla, áreas avermelhadas, inclusive com esse aspecto meio rosa leitoso, que também não é bom, véu. Isso também é um melanoma. Também aqui, ó, a hiperpigmentação, borda abrupta, estria, várias cores e essa área central. Vamos ver. Estruturas de regressão, são áreas brancas cicatriciais e alguns pontos azul acinzentados que a gente chama de pépere. Quando a gente tem associação dessas duas coisas no meio de uma lesão, muitas vezes vai ficar difícil
de você dizer se isso é um véu ou se é uma estrutura de regressão. Mas, na verdade, não vai fazer muita diferença nem para a vida do paciente, nem para a tua conduta, porque ambas são características do mal. Regressão histológica observada em alguns melanomas, com áreas brancas correspondendo à fibrose, e esses pontos azul acinzentados representando melanófagos na derme papilar. Aqui a gente tem, ó, essas áreas cicatriciais, aqui uma área de rede invertida, rede alargada, borda abrupta, lote. Isso é um melanoma. Aqui também, vocês veem que esse branco não é igual à pele do paciente. Uma área mais cicatricial, aqui a gente tem véu, uma área de pigmentação, né, fazendo estrias aqui na periferia, aqui um aspecto de rede invertida. Isso também é um melanoma. Aqui também, essas áreas cicatriciais, vejam a pele do paciente, é branca, é uma área cicatricial mesmo, uma pigmentação diferente da cor do paciente. Aqui áreas de rede alargada, aqui um pouco de véu, isso também é um melanoma. Feia, né, lesão irregular, aqui forçando a barra tem uma rede mais ou menos regular, aqui a gente já tem glote, tem estria, pseudópode, áreas de regressão, né, brancas cicatriciais, aqui parece que tem um pouco de véu, isso é um melanoma. Áreas amorfas, áreas ou glotes também, a gente pode chamar essas lesões, são áreas de coloração marrom, cinza ou preta, onde você não consegue reconhecer nenhum critério dermatoscópico. Ela pode ser localizada ou difusa, regular ou irregular. Quando a gente tem uma coloração única, regular e difusa, geralmente está associada com padrões de benignidade. Quando a gente vê isso irregularmente ou com múltiplas cores, a gente já associa esse padrão ao padrão de malignidade. Aqui, uma área reticular com esses blotes centrais, isso é um nevo atípico, ainda não é um melanoma. Está meio fora de foco, mas aqui vocês veem a lesão mais escura, aqui mais clara, de forma irregular na lesão, periférica. A gente não encontra aquele padrão bonitinho, área mais escura, esmaecendo na periferia. Isso aqui é um melanoma. Aqui também uma lesão irregular, né, com essa área de hiperpigmentação excêntrica, né, localizada borda abrupta. Isso era um melanoma. Aqui também, essa área vermelhada, né, área de hiperpigmentação, ó, glóbulo em periferia, que a gente não vê aqui, uma área de véu, melanoma. Aqui também uma lesão, ó, glóbulo em periferia, essa área de hiperpigmentação excêntrica, você não consegue ver muita estrutura, aqui parece que tem estria, glóbulo, isso também é um melanoma. Aqui também um melanoma, uma lesão com essas áreas de hiperpigmentação, aqui a gente já tem mais ou menos normal, por aqui já mais borda abrupta, fazendo estria aqui, isso é um melanoma. Aqui uma hiperpigmentação central, esmaece um pouco na periferia, mas a lesão era muito pigmentada, era um nevo atípico, eu fiz exército, era um nevo atípico. Aqui o nevo azul, é uma área de hiperpigmentação, mas é relativamente homogênea, você não vê estruturas estranhas, você não vê vaso, você não vê características outras que chamam a tua atenção, isso é um nevo azul. Aqui essa área hiperpigmentada, bastante hiperpigmentada, aqui parece que esmaece um pouco, aqui já tem borda abrupta, estria pseudópode na periferia, isso é um melanoma. Hiperpigmentação central, esmaece um pouco na periferia, mas aqui parece que faz umas projeções, é um nevo atípico. Hipopigmentação, áreas dérmicas ou epidérmicas com menor quantidade de melanina. Vejam que a gente não está falando de área cicatricial, é uma área hipopigmentada mesmo. Significação diagnóstica limitada. De uma forma geral, a gente vai observar o shape da lesão como um todo. Aqui, essa lesão, ela tem essa área hipopigmentada, mas aqui ela tem, ó, rede alargada localizada, aí aqui parece que esmaece, aqui já não, rede alargada na periferia. Isso é um melanoma. Aqui
Aqui, uma área reticular, né, uma rede mais ou menos bonitinha até, não vejo nada assim, grandes coisas. Aqui, uma área mais hiperpigmentada central, com essas áreas hipocrômicas, que isso era um nervo juncional benigno. Aqui, a gente tem uma área que tem uma área de rede alargada, aqui uma área hipocrômica, a paciente tem um fotodano relativamente importante, vocês vejam que em volta tem essas áreas hipopigmentadas também, mas como tinha essa área aqui mais alargada, um pouco de glóbulo na periferia, e essa área hipopigmentada aqui, que não dava para jurar por Deus se era a pele dela ou não, foi feita exérese e era um melanoma in situ. Aqui também, essas áreas hipopigmentadas, não são áreas ainda cicatriciais, mas tem glóbulo localizado, né, irregular, áreas assim, o paciente tem um fotodano importante, isso tudo é eritema, telangiectasia, isso é o melanoma in situ. Aqui para vocês eu vou deixar depois a aula, é só tentando, vocês precisam ter em mente que toda a estrutura dermatoscópica tem realmente um correspondente histológico e de acordo com aquilo que a gente encontra na dermatoscopia, a gente vai associar isso com padrões histológicos determinados.